Se tem uma coisa que todo fã de anime gosta, é encontrar aquele anime escondido que ninguém tá falando. Aquele que passou completamente debaixo do radar, mas que quando você começa a assistir, vira praticamente impossível largar. E o mais curioso é que toda temporada tem vários desses. Animes bons, diferentes, mas que simplesmente não recebem a atenção que merecem. Então hoje eu separei alguns animes que provavelmente você não viu, ou até viu por cima, mas deixou passar. E pode ficar tranquilo, porque aqui tem de tudo: ação, mistério, drama e até coisa completamente bizarra. E sim, na descrição eu vou deixar onde assistir, se tá dublado ou legendado, tudo organizadinho, hein? Agora me diz uma coisa: quantos animes bons você já perdeu só porque ninguém tá falando deles? Comenta aqui embaixo e bora pro vídeo. Rooster Fight. E vamos começar com um dos mais inesperados dessa temporada. Um anime que sinceramente ninguém levava muito a sério, porque a ideia é simples e meio absurda. Um galo lutando contra monstros gigantes, salvando a cidade. Só que o que parecia só zoeira, acabou surpreendendo muito mais do que deveria. Por esse galo aqui, não é só um meme ambulante. Ele tem presença, tem estilo e até uma construção emocional que você não esperava. Sim, tem drama. E funciona muito bem. Principalmente quando o anime mistura momentos sérios com aquele absurdo completo da proposta. E é exatamente esse contraste que faz tudo ficar melhor. A animação pode estranhar no começo, mas depois você percebe que combina com a proposta. Porque esse anime, ele não quer ser perfeito, ele quer ser marcante, e nisso ele acerta. Release That Witch. Agora sim, um dos animes achados da temporada, e talvez um dos isekais mais interessantes dos últimos tempos. A história acompanha um cara que simplesmente acorda no corpo de um príncipe em um mundo medieval. Só que diferente do padrão, ele não ganha poderes absurdos. O diferencial dele é o próprio conhecimento. E é isso que muda tudo. Porque ao invés de sair lutando, ele começa a desenvolver tecnologia, política, estratégia e principalmente muda completamente a forma como aquele mundo funciona. Mas o ponto mais forte é a forma como ele lida com as bruxas, que nesse mundo são caçadas. E ao invés de seguir o sistema, ele decide quebrar ele. Isso transforma o anime em algo muito mais estratégico e até mesmo político. Terror Man. Agora um conceito que já começa forte. Um protagonista que prevê desastres, antes deles acontecerem. E por causa disso, ele evita tragédias. Só que tem um problema, ninguém sabe disso. Então, para todo mundo, ele parece um vilão, um terrorista, e isso cria um conflito muito interessante. Porque ele salva vidas, mas é odiado por todos. E quanto mais ele interfere, mais ele se afunda nessa imagem. Conforme a história avança, o anime começa a revelar algo muito maior, uma conspiração, outras pessoas com poderes e um sistema que vai muito além do que parecia no começo. Onechan Goku. Esse aqui é diferente, bem mais lento, mas muito mais atmosférico. A história se passa em um ambiente simples, mas com uma sensação constante de estranheza. E tudo começa com uma relação aparentemente normal, mas que aos poucos vai revelando algo errado. Pequenos detalhes, comportamentos estranhos, silêncios desconfortáveis. E o anime vai construindo isso sem pressa, sem precisar de ação exagerada, só criando uma tensão psicológica que vai crescendo aos poucos. É aquele tipo de obra que não depende de impacto imediato, mas sim de construção. E quando você percebe, já está completamente envolvido. Journal with Witch. Se você está procurando um anime que foge de batalhas épicas para focar na complexidade real das emoções humanas, esse anime é o Journal with Witch, ou Ikoku Nikki. É o pedacinho de vida que você precisa conhecer. A história começa com um choque. A jovem Asa perde os pais em um acidente, e em meio ao desacaso dos parentes no funeral, acaba sendo escolhida por sua tia Makio, uma escritora reclusa que mal saía do próprio mundo. O que temos aqui não é a típica história de família feliz, mas sim o encontro de duas completas estranhas tentando dividir o mesmo teto enquanto lidam com o peso do luto e do desconhecido. O grande brilho dessa obra está na forma madura e sensível com que ela trata a convivência. Makio não quer ser uma mãe substituta, e Asa não é a sobrinha perfeita. Elas são apenas duas pessoas diferentes, tentando se entender através de conversas honestas e do silêncio, com uma animação que valoriza os pequenos detalhes do dia a dia e um roteiro que respeita o tempo da dor e do amadurecimento. Journal with Witch é um convite para refletir sobre como as conexões mais improváveis podem ser justamente aquelas que nos ajudam a seguir em frente. Prepare o café e o lenço, porque essa jornada é de aquecer e às vezes apertar o coração. Fate Strange Fake. Aqui a gente entra em algo mais conhecido, mas que ainda assim muita gente ignorou, principalmente por fazer parte de uma franquia grande. Mas essa aqui traz uma variação interessante, uma guerra do Santo Grau, só que imperfeita.
artificial. E isso muda tudo. Porque os heróis invocados não são completos, as regras não são claras e o caos é muito maior. Isso torna os confrontos imprevisíveis e dá uma sensação constante de perigo. Além disso, a qualidade visual continua absurda, digna da franquia Fate. E as lutas são facilmente um dos pontos mais fortes durante o anime todo. Medalist. Esse aqui é uma continuação, e talvez por isso muita gente ignorou também. Mas a real é que ele só melhorou. A história continua acompanhando uma garota que sonha em se tornar uma patinadora profissional. Mesmo tendo começado tarde, ela já cria um desafio enorme. Porque tudo é mais difícil, mais competitivo e mais impressionado. O anime equilibra muito bem emoção com evolução real. Nada aqui é fácil. Nada vem de graça e isso deixa tudo mais impactante. E o mais importante, você começa a torcer de verdade pela protagonista. No fim das contas, sempre vai existir aquele anime bom que quase ninguém viu. E às vezes são justamente esses que mais surpreendem. Porque você entra sem expectativa e sai completamente preso na história. Então vale a pena começar a olhar além do óbvio, além dos hypados, porque é ali que você encontra essas joias escondidas. Agora eu quero saber de você. Qual anime você viu recentemente que ninguém tava falando e te surpreendeu completamente? Comenta aqui embaixo. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo novo, hein? Valeu demais e até a próxima!